E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Dando continuidade, na verdade, né? A gente já vai para nossa terceira semana de aula e acredito que vocês já estejam mais familiarizados com essas aulas virtuais, certo? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho. O nosso capítulo em questão, ele vai trabalhar as mudanças na Europa, tá certo? As mudanças na Europa. A partir do século XI, ocorreram algumas mudanças na Europa que acabaram levando a uma crise do sistema feudal. Para a gente chegar aqui a esse conteúdo, a gente precisa relembrar alguns conceitos que foram vistos lá no sexto ano, tá certo? No sexto ano de vocês, a gente trabalhou a questão do feudalismo. Com a queda do Império Romano, que foi um dos últimos assuntos que a gente estudou, houve o processo de ruralização. A população europeia ela vai acabar fugindo, saindo do campo para a cidade, né? Saindo da cidade para o campo, processo que a gente chama de ruralização, e formando o feudo, que está aí em destaque na tela de vocês. O feudo ou feudalismo vai ser um modo de vida da Europa medieval. A queda do Império Romano marca o início, o aparecimento da Europa medieval, tá certo? E aí a gente aprofundou o conteúdo um pouco sobre ele no ano passado e agora a gente vai para período do fim do feudalismo, porque a queda do Império Romano ela se dá lá no século IV, certo? Depois de Cristo. E aqui no século XI, a partir do século XI, a gente já vai ter a queda do Império Romano. Do século XI ao século XIV, a gente tem a queda do Império, a queda do feudalismo, tá certo? Eu tentando aqui, confundindo aqui Império Romano, porque o Império Romano é no início. Ele cai lá no século IV, nasce a Idade Média. E aí do século IV ao século XIV, 1000 anos de história, a gente fala de Idade Média. E o nosso recorte de hoje é do século XI, ok? Então a gente vai estudar a Europa feudal no século XI, tranquilo? Europa feudal no século XI. Então vamos lá. Quais vão ser as mudanças que a Europa vai sofrer? Ela vai sofrer uma série de inovações que a gente vai dar o nome de inovações técnicas. E aí, essas inovações técnicas irão proporcionar à Europa medieval um aumento na produção, um aumento vertiginoso, um crescimento muito grande da produção, tá certo? Primeiro ponto é o uso do arado de ferro, também chamado de charrua, que vai substituir o arado de madeira. Pessoal, o arado ele serve para revolver a terra. Eles usavam um arado de madeira muito leve, que acabava aqui revolvendo a terra de maneira superficial. Quando eles usam a charrua, usando o arado de ferro, eles vão revolver a terra muito mais profundo. Com isso, vão pegar mais nutrientes da terra. Vai introduzir o sistema de cultura trienal. Já a gente vai ver uma imagem aqui no próximo slide, que eu vou explicar essa rotação trienal de culturas. Eu vou deixar para me falar quando a gente chegar na imagem. A utilização do cavalo para puxar o arado. Antes, o animal ele era atrelado no pescoço, certo? O cavalo ele era amarrado no pescoço. E aí o animal sofria muito. O animal ele se esgoelava para poder trabalhar. E aí eles vão descobrir que se fizer esse atrelamento no peito do animal, tá em destaque aí, no peito do animal, eles fazem esse atrelamento aqui, o animal trabalhava de forma mais tranquila, tá certo? Sem sofrer tanto. E o aprimoramento e difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. Tudo aí, todas essas inovações, elas vão proporcionar, certo, pessoal? Elas vão proporcionar um melhoramento muito importante de vida, de produção, porque eles vão conseguir produzir muito mais. Na primeira imagem, nós temos o arado. Para quem não conhece, esse é o arado, tá certo? Na segunda imagem, a gente tem o moinho, ok? E aqui, na terceira imagem, a gente tem a rotação de
culturas, a rotação trienal de culturas. Eu quero me ater aqui a ela, pessoal. Como era que funcionava essa rotação, certo? Você vai ver que a Terra, ela era dividida, ó, vem aqui, ó. A Terra era dividida em 3 campos, o campo A, o campo B e o campo C. O campo A, em um ano, ele se plantava o trigo. No campo B, no primeiro ano, se plantava um cereal. E o campo C ficava em descanso. Quando a gente vai para o segundo ano, aí ele faz uma volta, ele, ele vai inverter, não é? O campo A, que a gente estava plantando primeiro o trigo, agora ele está em descanso. O campo B, que tinha sido plantado o cereal, agora se planta o trigo. E o campo C, que estava em descanso, ele vai ser plantado aí o cereal. Quando chegamos no terceiro ano, o campo A, que estava em descanso, agora recebe o cereal. O campo B, que não tinha descansado de forma alguma, descansa. E o campo C recebe o trigo, né? Então, cada ano ele plantava uma cultura diferente, ou seja, cada planta iria arrancar um nutriente diferente da terra. E, além desse nutriente diferente da terra, a gente vai ter aí também um período de descanso. Esse período de descanso vai ser importante. Esse período de descanso ele vai ser importante porque aí você aumenta a produtividade do solo, certo? O que foi que isso causou? O que foi que essas inovações técnicas causaram para a Europa? Essas mudanças elas vão causar o aumento da produção de alimentos e isso acaba contribuindo para o crescimento da população e o revigoramento das cidades e do comércio. Eu preciso que vocês guardem essas informações. Quais vão ser as principais consequências das inovações técnicas? Naturalmente, pessoal, um aumento da produção de quê? De alimentos, que vai contribuir para um crescimento de quem? Da população e um revigoramento de quem? Das cidades e do comércio. Então, esses pontos que a gente marcou aí, eles são os pontos importantes. As inovações técnicas, se a gente perguntar na prova quais são as inovações, vocês vão me citar. O arado de ferro, né? A charrua, o moinho, a rotação trienal de culturas, a nova forma de amarrar o animal. E o que foi que elas causaram? Ela aumentou a produção de alimentos, que a produção de alimentos melhorou o quê? A vida das pessoas, aí tem um crescimento da população. Com a população crescendo, as pessoas não vão viver mais no feudo, então elas vão buscar a vida onde? Nas cidades, e não vão ter mais a agricultura como principal atividade econômica, que passa a ser o comércio. O aumento da oferta de alimentos, ela vai permitir muitos camponeses para deixarem o campo e ir buscar outros meios de vida onde? Nas cidades, certo? E aí a gente vai ter um processo inverso. Se lá na Idade Antiga, no final do Império Romano, a população fugiu da cidade para o campo, a gente vai ter agora as pessoas saindo da onde? Do campo para a cidade. E aí você tem uma imagem de uma cidade medieval, certo? Um pouco diferente das cidades que a gente tem hoje, mas aí é uma representação bem clara de uma cidade medieval. A expansão do comércio. A partir do século XI, as atividades comerciais tiveram um grande desenvolvimento na Europa Ocidental. Você tem um mapa que vai representar aí o comércio e as rotas comerciais. Você vê que ela se intensifica, existem linhas aí para vários pontos. Se a gente for ver, não é? Tem linha verde, tem linha roxa, linha azul, e cada uma dessas linhas elas vão estar se direcionando para polos de atividades econômicas importantes e diferentes uns dos outros, tá certo? Então o comércio se torna agora uma atividade bastante importante para a vida das pessoas. E aí a gente precisa ter em mente e guardar em mente o nome de feiras medievais. As feiras, certo? Que aqui em Piripiri, dia de sexta-feira, né, antes da pandemia, tem a feira do produtor rural. Ele vem, se reúne ali no Parque Curumim e realiza um comércio. Feira é um lugar vivo, certo? Onde as pessoas vão estar trabalhando ali de 15 a 60 dias, praticando comércio, certo? E lá naquela época, aconteceu 1 ou 2 vezes por ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Essas feiras elas vão ser muito importantes, porque elas vão simbolizar que o comércio ocupa agora um papel de destaque, que as cidades agora são o centro das atenções. Mesmo que a produção seja no campo, mas a venda desse produto é onde tem pessoas, e as pessoas se concentram nas cidades. Essas feiras elas vão dar origem a muitas cidades, as chamadas feiras medievais. Certo? Repetindo, ocorreu de 1 a 2 vezes por ano,
duravam de 15 a 60 dias e reuniam pessoas de várias partes do mundo. A gente vai ter também as corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofícios? Nas cidades medievais, as pessoas só podiam trabalhar se pertencessem a uma organização, a um grupo. E esse grupo vai receber o nome de corporação de ofício, está em destaque aí na nossa leitura. Isto é, uma associação de profissionais no mesmo ramo de atividade. Vamos dar como exemplo, se você quisesse ser sapateiro, você só podia ser sapateiro se você tivesse filiado a uma corporação de ofício. Professor, hoje em dia ainda existe algumas instituições sim. Por exemplo, para você ser advogado, você precisa passar por uma prova e você ser credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. Para você ser médico, você precisa ter o seu CREF lá, você precisa ser filiado àquele meio de profissão. É óbvio que algumas profissões menos elaboradas, elas não têm essas corporações hoje em dia, mas na Idade Média, todo mundo que precisasse realizar um trabalho específico, né, no caso daquela época, um sapateiro, um costureiro, ele tinha que estar numa corporação de ofício. E aí, gente, já que a gente está falando de comércio, pessoas realizando comércio, como essas pessoas elas vão ser chamadas na Europa medieval? Essas pessoas vão ser chamadas de burgueses ou burguesia, tá certo? O desenvolvimento do comércio na Europa provoca a formação de cidades e o crescimento de outras que já existiam. As cidades eram inicialmente conhecidas como burgos e seus habitantes formavam um novo grupo social chamado de burguesia. Então, se a gente perguntar quem é que vai realizar o comércio, e fica claro que a nova classe social mais importante vai ser chamada de burguesia. Tranquilo? Responsáveis normalmente pelo comércio, bancários, atividades financeiras, comerciais. Um evento muito importante que vai ocorrer nesse período, certo? Que vai se dar do século XI ao século XIII, são as chamadas cruzadas. Na Idade Média, quem mandava nas instituições era a igreja, ok? A igreja católica. Esta igreja católica, ela vai iniciar uma longa guerra chamada de cruzadas. Então, as cruzadas foram guerras religiosas causadas pela igreja católica, que tinham como objetivo reconquistar Jerusalém, que era a terra prometida. Então, qual era o grande objetivo das cruzadas? Reconquistar Jerusalém, que era a terra prometida, que estava sob o controle dos muçulmanos. Professor, e essas cruzadas deram certo? Não. Foram realizadas 8 cruzadas, como vocês podem ver aqui. 8 cruzadas. Mas essas cruzadas, elas foram, em sua maioria, com exceção da primeira. A primeira cruzada ela teve um certo sucesso, mas as outras cruzadas não. Essas outras cruzadas acabaram sendo um verdadeiro fracasso, vitimando milhares de pessoas, certo? Então, professores, serviram de quê? As cruzadas, pessoal, elas tiveram certas consequências, certo? E a gente vai apresentar aqui as principais para vocês. Reconquistaram Jerusalém, a primeira, lembra que eu disse? Mas os muçulmanos retomaram o domínio na segunda metade do século XIII. Então, eles não conseguiram vencer, de fato, os muçulmanos. Eles conquistam, mas depois perdem o domínio sobre o território. Há um enfraquecimento geral do sistema feudal, há um aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, porque as cruzadas elas ocorreram da Europa, a Igreja Católica da Europa, declarando guerra aos árabes, né, que estavam em Jerusalém. Então, um contato passa a existir entre Ocidente e Oriente. Ampliação da participação dos europeus no rico comércio de especiarias. Eu preciso que vocês guardem esse nome na cabeça de vocês, especiarias, não para esse conteúdo, mas para o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar, que é as grandes navegações. Então, essas especiarias, esses produtos, eles serão importantes para o nosso próximo assunto. Professor, o que eram as especiarias? Adiantando de maneira bem rápida, os condimentos, os temperos que sua mãe tem na cozinha, que dá sabor à comida, eles vão ser produtos bastante valorizados nessa época. E a gente vai estudar eles com calma nas próximas aulas, tá certo? O enfraquecimento da nobreza, que se endividou, certo? Montando as cruzadas. Então, essas foram as principais consequências. Você vê e fica claro que não foram consequências bem satisfatórias, pois não foram consequências bem satisfatórias para a Europa, até porque as cruzadas elas acabam sendo derrotadas, mas foram expedições militares
a mando da Igreja Católica, tá certo? Militar religiosa, digamos assim. A partir do século XIV, a gente chega no final da Idade Média. Ela entra em uma crise, certo? Entre o século X e o século XIII, a Europa prosperou. As inovações técnicas proporcionaram o auge da Europa medieval. Mas a partir do século XIII, em especial do século XIV, inicia-se uma prolongada período de crise, marcada, pessoal, por esses 3 pontinhos aqui, ó: fome, doenças e revoltas, certo? Então vai ser um momento bastante triste para a sociedade europeia, marcado pela fome, doenças e revoltas. Então a gente vai ver agora os causadores de todos esses males para a Europa. Vamos falar aqui da doença. A gente vive hoje uma pandemia chamada Covid-19. Para a nossa geração, é a mais brutal das doenças que a humanidade já enfrentou. Mas, pasmem, não foi. Já tiveram outras muito piores. Recentemente, em 1918, a gente teve a gripe espanhola, que no Brasil matou mais de 2 milhões de pessoas, certo? Então, muito pior do que a Covid, que matou hoje 50 mil pessoas. A gente não sabe quantas pessoas a Covid vai matar, certo? Uma doença terrível, não tô aqui diminuindo a força da doença, ela é terrível, certo? Mas a gente teve doenças bem terríveis, até pelo grau de desenvolvimento que a gente tem hoje, certo? Então hoje o desenvolvimento tecnológico, médico que a gente tem, proporciona que menos pessoas morram. Se esse Covid tivesse vindo antes, talvez tivesse matado mais pessoas. Eu estou citando um exemplo para vocês da gripe espanhola em 1918. Mas uma das piores crises sanitárias que a humanidade viveu foi a peste negra. Ela matou, pessoal, 1/3 da população europeia. Professor, eu não sou bom de matemática, eu não sei o que é 1/3. Pessoal, 1/3 da população europeia significa dizer que se tivessem, vamos supor que 100 pessoas, tinha matado 30. Se tivesse 3 milhões, 1 milhão tinha morrido. É muita coisa, tá certo? E aí o que foi a peste negra? Foi uma doença, certo, causada pelas péssimas condições de higiene da Europa, a Europa vivendo péssimas condições de higiene, uma superpopulação, certo? E aí vai gerar a epidemia, certo? A peste ela era provocada, pessoal, por uma bactéria transmitida pelas pulgas dos ratos que picavam os seres humanos. E essas pulgas, certo, foram trazidas para a Europa nos navios que vinham do Oriente trazendo mercadorias. E aí essa doença, né, causada pela pulga dos ratos, vai vitimar, a peste negra vai vitimar 1/3 da população europeia. Professor, mas por que tinha ratos? Pelas péssimas condições de higiene que a Europa vivia. Eles eram bem porcalhões naquela época, então existiam muitos ratos nas casas, tá certo? E matou muita gente. Houve também guerra, certo? Que vai causar bastante conflito. A Guerra dos 100 Anos, uma guerra entre a França e a Inglaterra, certo? Motivada por disputas políticas e econômicas, e ocorreu entre 1337 e 1453, alterando o período de combates e tréguas. Fica conhecido como Guerra dos 100 Anos. Uma das personagens mais marcantes dessa guerra é Joana d'Arc, que vai ser queimada viva em uma fogueira como uma bruxa. Era proibido mulheres participarem das guerras, e ela vai lutar do lado francês contra os ingleses, e ela vai ser queimada na fogueira. Depois ela vai ser santificada pela igreja. Eles vencem a guerra, tá certo? E aí, gente, para a gente fechar, a gente fala das revoltas, certo? Os camponeses, indignados com a péssima condição de vida, eles vão fazer revoltas. Uma das mais famosas foi a revolta dos Jaquequeres na França, tá certo? Mas é óbvio que essas guerras, elas não vão estar apenas na França. Elas vão estar em outros países também, como a Inglaterra e outras. O que a gente pode fechar aqui o conteúdo? Quais são as mudanças, pessoal? A burguesia se fortalece e passa a ser a classe social mais influente. O clero, que é a igreja, vai perder parte do seu poder. A nobreza também perde parte do seu poder. E os camponeses conseguiram acesso à terra graças às suas revoltas. Abraço, tá certo? Até o próximo encontro.